É uma alegria estar aqui com vocês, conversando com toda a região, com toda a cidade de Trindade, que sempre nos recebe tão bem todas as vezes que a gente vem. O que acontece hoje é que Pernambuco precisa de uma definição política do nosso campo. O Partido dos Trabalhadores viu a necessidade de se afirmar como candidatura própria, de colocar que o Partido dos Trabalhadores deve ter um candidato do PT a governo do Estado. Por que a gente vê essa necessidade? Em primeiro lugar, é importante dizer que existem 3 campos políticos em Pernambuco hoje. Em Pernambuco existe um agrupamento político de lideranças e partidos que fazem parte do governo Temer, um governo que tem somente 3% de aprovação, um governo que está retirando o direito do trabalhador, que quer tirar o direito do povo brasileiro se aposentar, que está vendendo o nosso patrimônio nacional quando quer privatizar a Eletrobras, por exemplo, que é privatizar todo o setor energético, que é importantíssimo para a soberania nacional, para a gente ter uma afirmação da nação brasileira, e também com isso, com a privatização da Eletrobras, quer também privatizar as águas dos rios. Ninguém sabe, com a privatização do setor energético, o que é que vai acontecer com as águas. Enfim, é um governo que está acabando com o Brasil, está voltando atrás em muitas conquistas que a gente teve durante os governos do PT. Esse grupo representa o governo Temer. Tem um agrupamento político aqui que assume que representa o governo Temer. Tem o Partido dos Trabalhadores e outros partidos do campo político que ainda estão em conversa, que defenderam a democracia, que lutaram contra todo esse processo de retrocesso que está aí em vigor com o presidente Michel Temer. E tem o PSB, que está com a máquina, que tenta mandar hoje no governo do Estado, mas que não sabe para onde vai, que vai para onde a onda leva. Quando a onda era gritar fora Dilma, o PSB estava gritando fora Dilma. Quando a onda virou fora Temer, começou a gritar fora Temer também. Mas a gente sabe que tudo isso é oportunismo, é a tentativa de brincar com a inteligência das pessoas. E o povo não está tolerando esse tipo de atitude mais. Por isso que o PT resolveu se afirmar, tem uma candidatura própria. O nome hoje colocado, o único nome que aceitou esse desafio abertamente perante o público é o nosso, mas ainda está sendo discutido. Até dezembro a gente deve ter uma definição. Na verdade, a conversa com o presidente Lula foi mais sobre a conjuntura, né, colocando nossa visão a respeito do que está acontecendo em Pernambuco, mas o presidente Lula está muito animado com as eleições aqui no estado, com a receptividade que ele teve do povo pernambucano. Aqui no Araripe, ele teve em Exu, teve em Oricuri, teve em Araripina, e foi muito bem recebido pelo povo pernambucano, e ele está muito animado com as eleições aqui. O PT é um partido que é muito democrático, é uma grande virtude do PT, são os processos democráticos internos. Mas, cada vez mais, os membros integrantes do Partido dos Trabalhadores têm notado que nós temos muito mais, isso a gente sempre soube, mas a gente tem priorizado muito todas as nossas convergências, ademais das divergências. Divergências existem até dentro da casa da gente, quanto mais dentro de um partido político. A diferença do PT é que no PT não existe aquele cacique que manda e os outros obedecem. Tudo acontece com debates, com discussões internas, tudo de acordo com a democracia interna do partido, e isso é muito bom. Então, nós temos feito essa discussão e pensado num programa alternativo para o estado de Pernambuco, porque esse que está aí já se viu que não dá certo. Aliás, se é que existe programa de governo, porque o que a gente vê é um ajuntamento de pessoas, cada um buscando somente o poder pelo poder, e isso tem sido muito ruim para o estado de Pernambuco. O que o PT tem feito é discutir com a população, procurar aprender mais com as dificuldades que as pessoas estão passando, e com isso buscar construir um programa de governo que de fato corresponda aos anseios da população. Uma região bastante vocacionada economicamente, mas que realmente tem sido esquecida. E aqui no sertão tem a dificuldade histórica, que sempre foi culpa da natureza, sempre colocaram a culpa da natureza, mas que a gente sabe que hoje a gente tem como solucionar
esse problema. Então precisa de uma atenção específica. Mas o que é que o governo do estado pretende fazer? Em vez de solucionar o problema com a empresa pública que a gente tem, que é exitosa, que se autossustenta, que é a Compesa, em vez de investir para que a Compesa resolva o problema, em vez de investir nos problemas, nas soluções para abastecimento de água, para melhorar essa questão hídrica, até mesmo a questão do carro-pipa, que é algo que a gente sempre buscou que fosse evitado, que a gente conseguisse outras formas de a população ter mais independência, de as prefeituras não ficarem reféns dos carros-pipa. Nem isso o governo do estado tem feito. E a gente tem uma vocação econômica que tem uma das maiores reservas de gipsita do mundo aqui, que é o Polo Gesseiro do Araripe, que a gente tem que olhar com muito cuidado, tanto para o desenvolvimento econômico quanto para o cuidado com o trabalhador dessa atividade, que a gente sabe que é uma atividade que gera vários danos à saúde. Então tem que ter um olhar específico, mas precisa de um governo que reconheça, de fato, a vocação regional daqui do Araripe, a vocação econômica, a bacia leiteira, a agropecuária também, a agricultura familiar, que tem que ser fomentada de forma séria para que a gente tenha uma independência desses setores e uma menor desigualdade social. Ultimamente tenho vindo algumas vezes ao sertão do Araripe e a gente tem sentido, sim, essa deficiência que gera, inclusive, perigo de vida para os pernambucanos. Mas a gente sabe que a gente precisa do governo federal para terminar a Transnordestina. A rodovia é importante, porque é o meio que a gente tem hoje de escoar a produção. Mas só com a ferrovia que a gente vai conseguir dar mais vazão a essa vocação tão importante e para o Brasil inteiro, que é o Polo Gesseiro. Então a gente precisa terminar a Transnordestina, precisa de um presidente que tenha esse compromisso com o povo do sertão. Agradeço ao convite de vocês, a gente vai estar sempre à disposição para conversar. Eu peço a todos os ouvintes que estão assistindo a gente agora, que acompanhem a gente nas redes sociais, a gente está sempre fazendo postagens sobre os posicionamentos, tanto do mandato quanto os posicionamentos políticos em relação à conjuntura do Brasil e do Estado. Pode acompanhar a gente, procura lá no Facebook Marília Arraes, segue a página, curte, compartilha, manda uma mensagem que a gente está sempre respondendo.